Bom, boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra suceder a professora. Enfim, tentando pegar um gancho, né, e fazer um diálogo, que foi o que a gente se propôs aqui, vou pensar alguns elementos que a Thelma colocou e trazer o assunto um pouco mais para o local. E a proposta é falar sobre cidades e seu protagonismo para a sustentabilidade. E quando a gente fala em mudanças climáticas, quando a gente se preocupa com essa questão, é porque nós nos preocupamos a um passo atrás com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, né? Embora tenhamos ficado uma década só para definir desenvolvimento sustentável, desde da Conferência de Estocolmo. Pois bem, definido, e agora a gente observa que os órgãos multilaterais estão começando a ser mais prescritivos, como a professora falou, eu vou colocar aqui algumas situações de contexto. Tá? Desculpem, eu vou ter que abusar de uns poucos gráficos. Mas vamos lá. Esse gráfico é uma releitura de um estudo clássico dos anos 60, final dos anos 60, e que foi parte da origem de tudo isso que a gente vivencia hoje, né? Que é o relatório do Clube de Roma, que suscitou a Conferência Internacional de Estocolmo de Meio Ambiente, e em torno dele e de uma série de outras coisas que aconteceram naquela época, a gente começou a discutir desenvolvimento sustentável, para onde a gente vai e assim por diante. Esse gráfico ele é um modelo, foi um modelo projetado na final da década de 60, 68, 69, por 3 cientistas americanos a pedido do Clube de Roma. Era um casal, Dennis e Donella Meadows e Forrester. O Forrester, inclusive, lançou uma disciplina científica que é a dinâmica de sistemas, né? E que atua hoje em diversas áreas, que é basicamente tentar modelar sistemas e prever e antever situações. E eles, com algumas variáveis, vejam, isso era final da década de 60, capacidade computacional baixíssima, né? Com algumas poucas variáveis que detinham, inclusive variáveis porque eles fizeram um modelo global, não eram modelos econômicos que puxavam dados da economia, produção, populacional e natureza, e recursos naturais, do mundo inteiro. Imagina fazer isso no final da década de 60. E projetar um modelo que gerou um colapso global 50 anos depois. Ou seja, em 68, se previu, por esse modelo, um colapso global 50 anos depois. Façam a conta, 68 mais 50. Eu vou embora que vai cair tudo. Esse estudo agora, esse aí é um estudo de 2014, que pegou os dados projetados do modelo e comparou com os dados observados. Olha que legal, então em 2014 já estamos lá perto do colapso. Dá para agora pegar tudo que foi observado e comparar, para ver se aquele modelo estava certo. A má notícia é que as linhas sólidas, as linhas pontilhadas são a projeção do modelo. E as linhas sólidas são os dados observados, os dados reais. É bom correr, ou seja, o modelo até então está robusto. Olha que incrível, o modelo de 68, prevendo 50 anos adiante, está robusto. Quem trabalha com modelagem sabe que as inflexões de modelos são coisas complicadas. Prever inflexões é talvez a parte mais delicada do modelo. E muitos criticam isso aí e falam, não, isso aí ele previu bem durante o crescimento, a baixa natural. A inflexão ele vai errar. Bom, alguns podem pagar para ver, outros podem mudar para ver. Né? Então isso aqui é só uma provocação, mas é um contexto. Tá? Uma outra questão de contexto, esse gráfico, eu tenho repetido ele
todas as últimas apresentações que eu tenho feito, que acho ele bastante curioso. Um grupo de cientistas, dos maiores cientistas do mundo em algumas áreas, se reuniu e montou mais recentemente, um centro chamado Centro de Resiliência de Estocolmo. Já pensando em, bom, se tudo isso vai acontecer com o planeta, se a gente está com todas essas frentes, né, projetando coisas terríveis, qual que é a capacidade do planeta e de algumas áreas desse, né, que às vezes a gente puder dividir isso em áreas, de suportar essas mudanças, esses impactos, e resistir e voltar à sua capacidade natural. Ou seja, resiliência. Qual que é a nossa capacidade de resiliência? E começaram a fazer estudos de resiliência para várias coisas. Esse gráfico ilustra uma síntese desses estudos para 9 áreas definidas por esses pesquisadores como prioritárias, e para 4 delas a gente ultrapassou já os limites de resiliência aceitáveis. Aceitáveis, digo, resiliência também não é uma coisa exata, tá? Então também são modelos que apontam resiliência ou não. Ele está dizendo o seguinte: se a gente pegar ciclos biogeoquímicos, que é esse aqui, ó, então, onde está vermelho, sai do centro e a vermelha é onde está pior, onde a gente está implodindo nossa resiliência, a gente ultrapassou nossa capacidade. Então esse aqui é o que chama mais atenção, tem ciclos biogeoquímicos, essencialmente 2 deles, ciclo do fósforo e ciclo do nitrogênio. Tá? Então, resumidamente, fósforo a gente tem em rochas, tem erosão natural de rochas. Naturalmente, o fósforo é desgastado das rochas e passa para o meio ambiente, a partir de lixiviação, etc. Ele vai chegando nos rios devagar, tá? E vai alimentando toda uma cadeia, tornando solos férteis e assim por diante. Quando eu sobreexploro o fósforo de rochas para fazer, por exemplo, fertilizantes, para usar numa agricultura de larga escala, eu começo a quebrar esse ciclo. Quando eu aprisiono rios, quando eu construo uma hidrelétrica e fecho aquela barragem e aqueles sedimentos que naturalmente fluiriam através daquele espaço vão ficar concentrados, eu quebro uma sequência lógica de um fluxo biogeoquímico, né? No caso do nitrogênio, por exemplo. Então, a questão do ciclo biogeoquímico tem sido quebrada e aí a gente começa a ter impactos sobre esse processo, impactos, consequências a partir da quebra desses ciclos biogeoquímicos. Biodiversidade é um outro fator. Para a biodiversidade, eles separaram uma categoria que é a biodiversidade de origem genética, a questão genética da biodiversidade, que é a questão do número de espécies, basicamente, e uma questão que está relacionada à funcionalidade da biodiversidade. Tá? Pois bem, para a questão genética, a coisa está super vermelha. Por quê? Porque a gente tem perdido todos os indicadores de biodiversidade, todos, absolutamente todos. Todos que fizeram estudos sistemáticos de longa data, desde a década de 60, têm mostrado quedas nesses índices de biodiversidade. A gente tem perdido espécies sistematicamente. Tá? Pois bem, esse é um problema. Mas é um problema maior a perda da funcionalidade dessas espécies. Se a gente pensar de uma forma muito antropocêntrica, o que essa espécie traz de benefício para mim? E aí tem um detalhe, na parte funcional parece que está bom, não está vermelho. Mas aí tem um problema, é falta de conhecimento. Tá? Então ali está assim, está clarinho, por falta de conhecimento. Esse é um outro problema. Bom, um outro aspecto, mudanças de uso da terra, que condicionam, inclusive, essa questão do ciclo biogeoquímicos e da biodiversidade, e mudanças climáticas, que também está chegando num limite que a gente começa a perder a nossa capacidade, inclusive, de predição. Então, isso aqui é uma questão de contexto que eu coloco para a gente refletir. Para onde a gente vai? E mais um, e esse é o último, eu acho, esse é um resultado de um estudo recente que a gente fez, junto com o INPE, projetando dados de precipitação e temperatura para o Brasil. Esse aqui é de precipitação. Então, na modelagem climática global, tem vários modelos climáticos globais, vários que consideram determinadas variáveis, outros consideram uma outra variável adicional, enfim, eles têm diferenças intrínsecas entre esses modelos.
se eu pegar todos eles e fizer modelagem, eu vou encontrar resultados diferentes.